Quest sempre dá um jeito de ajudar Lula. O pulo do gato morto. É com essa afirmação forte que a gente começa a nossa análise de hoje. E olha, antes de mergulharmos de cabeça nessa tese, já aproveite e inscreva-se no nosso canal para não perder as nossas próximas explicações. Bom, a gente vai desmembrar os argumentos por trás desse comentário político bem contundente sobre as recentes pesquisas eleitorais. A ideia aqui é ser totalmente imparcial e entender de forma bem clara qual é a lógica e quais são os dados que o autor usa para sustentar essa visão tão específica. A grande questão que o material de origem levanta sobre a recente melhora do governo nas pesquisas é exatamente esta. Será que a gente está diante de uma recuperação real e sustentável, ou isso é só um alívio passageiro antes de uma nova queda? É fascinante observar como o analista pega um dado que, na teoria, é super positivo para o governo e o interpreta como um possível e perigoso sinal de alerta estratégico. Entrando agora na teoria do gato morto. O argumento principal aqui é que o cenário econômico atual é, na sua essência, bem hostil para o sucesso do governo a longo prazo. A análise aponta para fatores macroeconômicos pesados, sabe? Coisas como altas taxas de juros, o fantasma da inflação que sempre pode voltar a subir e, claro, o peso do custo dos combustíveis lá na ponta do bolso do consumidor. Mas o que seria esse pulo do gato morto, ou Dead Cat Bounce? Esse é um jargão muito usado no mercado financeiro. Basicamente, ele descreve uma recuperação temporária nos números logo depois de um declínio bem significativo. E a tese que estamos analisando hoje defende com unhas e dentes que essa leve subida do governo nas pesquisas é exatamente isso. Um movimento impulsionado só por ações de curto prazo e não uma reversão verdadeira, não é uma tendência sólida de crescimento. Passando para os números da pesquisa. Afinal, de onde estão vindo essas informações? Todo esse debate estratégico foi acionado pelos dados fresquinhos que saíram dos levantamentos da Quest e da Apex Futura. Os dados mostram que a aprovação do governo deu uma respirada, subindo de 43% para 46%. Mas olha só que ponto curioso. A análise acredita esse aumento estritamente a manobras recentes da gestão. Eles citam de forma bem específica iniciativas como o Programa Desenrola 2.0 e as viagens internacionais. O argumento da fonte é que esse tipo de ação gera uma mídia super positiva, claro, mas tem um efeito de vida muito curta. E quando olhamos para a linha do tempo do cenário de segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro, a dinâmica tem sido muito apertada. Saca só, lá em março, eles estavam empatados em 41%. Em abril, Flávio apareceu com 2 pontinhos de vantagem. E agora, em maio, Lula retomou a dianteira, mas com apenas 1 ponto na frente. Para o autor do material, isso ilustra de um jeito muito claro um empate técnico persistente. É um ambiente de muita estabilidade, onde ninguém consegue decolar e abrir uma margem de segurança. Já nas simulações de primeiro turno, os dados indicam que tanto Lula quanto Flávio cresceram, absorvendo os eleitores indecisos, aquela galera que votava branco ou nulo. Paralelo a isso, Romeu Zema teve uma leve melhora e acabou empatando com Ronaldo Caiado, os dois ali com 4%, o que sugere um alinhamento nas intenções de voto dessa via. Outros nomes, tipo Renan Santos, ficam bem lá atrás, o que prova que, segundo a fonte, a polarização continua engolindo a esmagadora maioria do eleitorado. Agora chegamos na dança das idades. A fonte que estamos esmiuçando identificou um detalhe fundamental. Essas mexidas nas intenções de voto não aconteceram de um jeito uniforme. Teve um grupo demográfico super específico que foi o verdadeiro motor dessas alterações. A grande frente de batalha do momento são os eleitores que estão na faixa dos 35 aos 59 anos de idade. É exatamente nesse miolo que a balança realmente se moveu e acabou ditando o ritmo de toda a pesquisa. A teoria do comentarista é que a melhora geral do governo nas pesquisas foi empurrada por uma mudança bem abrupta de percepção justamente dessa fatia intermediária. A lógica construída é mais ou menos assim. Os eleitores mais jovens já têm uma inclinação majoritária para o Flávio, enquanto os mais velhos tendem a apoiar o Lula. Então, foi uma guinada repentina nos eleitores de 35 a 59 anos que causou aquele salto nos números favoráveis à atual gestão. Vamos analisar agora as mudanças nos estados. A fonte defende com muita convicção que o cenário regional de hoje é muito mais restrito e perigoso para o governo do que aquele que a gente viu lá nas eleições de 2022. Essa comparação estado por estado é muito reveladora da tese deles. Pensa no Rio de Janeiro. Em maio de 2022, Lula tinha uma margem ali bem apertadinha, de 1% de vantagem. Agora, o cenário de 2024 aponta Flávio com 13% na frente. Em Minas Gerais, aquela vantagem antiga de 16% do Lula desidratou para apenas 3%. E olha a Bahia, um reduto gigantesco. A vantagem caiu de 46% para 33%.
O comentarista usa essa redução drástica em estados-chave como a grande prova de que o quadro atual da gestão é de bastante fragilidade. Contudo, um detalhe não escapou da análise. Lá em São Paulo, o cenário continua essencialmente o mesmo de 2022. E a fonte expressa uma preocupação bem direta com essa estabilidade paulista, lembrando o peso eleitoral massivo que São Paulo tem e o impacto gigante que o Estado causou no resultado da última eleição. Isso nos leva para a seção de estratégia e munição gasta. Olhando para todos esses números, a análise levanta um baita de um questionamento tático. Por que é que o governo está lançando pacotes econômicos e discursos tão de peso agora, meses antes de o período oficial de campanha sequer começar de verdade? O autor divide a resposta em 3 passos lógicos. Primeiro, ele diz que o governo se viu obrigado a usar sua artilharia pesada muito cedo, soltando programas e isenções para chamar a atenção. Segundo, o objetivo disso seria projetar uma vitalidade política imediata para convencer os aliados de que o projeto ainda é viável, garantindo assim as coligações e os palanques estaduais. Só que aí vem o terceiro passo, a grande consequência. O governo vai ter que encarar a verdadeira campanha lá na frente, depois da Copa do Mundo, com as suas novidades e recursos já praticamente esgotados. Tem até uma aspa direta da análise que resume bem essa visão. Eles dizem: ele teve que jogar essa artilharia agora, deixando a situação mais complicada perto da eleição quando realmente importa. Ou seja, usar essas boas notícias de forma tão prematura é visto puramente como uma manobra de sobrevivência política para segurar as alianças locais. O preço desse pulo do gato morto, segundo o autor, é que a situação vai ficar extremamente mais complexa quando a eleição de fato bater na porta. E tudo isso deixa a gente com uma questão final super crítica para pensar o cenário político. Se a munição inteira, ou pelo menos a mais pesada, está sendo gasta agora em maio, o que vai sobrar no arsenal para a verdadeira batalha eleitoral lá na frente? Fica aí a reflexão.